pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Sadamichi Hirasawa. Muito obrigado, Bini Jeff GG, é assim que se pronuncia o seu nome de usuário? Não sei, mas muito obrigado por ter sugerido essa história. Uau! Uau! Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre envenenamento, e eu já vou avisando, essa história é complicada, ela aconteceu há muito tempo atrás, eu tentei catar ali todos os pedacinhos de informação que eu encontrei e foi difícil. E é antiga essa história, tá bom? Sadamichi Hirasawa, ele nasceu no dia 18 de fevereiro de 1892. Quando cresceu, ele se tornou um artista. Ele pintava e desenhava tanto paisagens quanto figuras humanas e flores, mas principalmente paisagens. Essa era a especialidade dele. Desde pequeno ele pintava paisagens lindas e muitas vezes ele também acompanhava alguns de seus desenhos com um pequeno poema ou uma frase que ele escrevia na hora, principalmente ali na sua terceira idade. Quando ele ficou mais velho, ele começou a fazer isso ainda mais. Infelizmente, eu não encontrei muitas fotos das pinturas dele para baixar, e eu consegui um documentário com várias filmagens das pinturas dele, das obras dele. Então, se eu conseguir, elas vão estar aparecendo aqui no vídeo. Se eu não conseguir colocar ele, vocês já sabem que é porque eu não consegui colocar no vídeo. No ano de 1948, aos 56 anos de idade, Hirasawa estava trabalhando principalmente pintando paredes e papel de parede dos seus clientes. Ele pintava paisagens em paredes gigantes, sabe? Era lindo, sinceramente. Ele tinha uma esposa e 5 filhos. No dia 26 de janeiro de 1948, um homem foi até o Banco Imperial Japonês Teikoku Ginko, que ficava em Shinamachi, em Tóquio. Esse homem apareceu bem antes da hora de fechar e disse que era um epidemiologista, que era um oficial de saúde pública e que havia um surto de disenteria acontecendo na cidade. Ele disse aos empregados que todos deveriam tomar um comprimido para prevenção e também uma vacina em gotas na língua. Ele apresentou um cartão e os funcionários não tinham motivos para não acreditar nessa história. Todos os presentes tomaram esse comprimido e essas gotas na língua, inclusive uma criança. Mas isso não era remédio, era veneno. Logo, todos estavam desmaiados, vomitando, passando mal, e o homem, o ladrão, roubou um pouco do dinheiro presente nos balcões e foi embora. Ele nem tentou abrir nenhum cofre, nem nada. Só pegou o que tinha nos balcões e foi embora. Um total de 160 mil ienes, o equivalente a $2.000. Só. 犯罪史上稀に見る大量毒殺事件と言われた天銀事件が起こったのは昭和23年1月26日のことでした。この日3時半ごろ、東京都豊島区長崎の帝国銀行椎名町支店を訪れた集まった行員に対し、集団赤痢の予防薬を飲むようにと指図、たちまちもがき苦しみ相次いで倒れるという事件が起こりました。 Até hoje não se sabe se o verdadeiro intuito desse cara era roubar ou se ele só estava matando por diversão. Talvez ele fosse um terrorista. Não sabemos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. No total, haviam 16 pessoas no banco, 16 vítimas no total, 10 faleceram na hora. As outras 6 foram levadas ao hospital a tempo e 4 delas sobreviveram. Infelizmente, eu não consegui encontrar os seus nomes. Esse caso foi ligado a outros 2 roubos de banco que já haviam ocorrido nos meses anteriores. Nesses 2 casos, o ladrão também deu um cartão de visitas falso para as vítimas. Bom, não falso, por quê? Alguns desses cartões pertenciam a pessoas importantes. Um deles, o cartão era falso, era literalmente o nome falso de um oficial de saúde falso. O segundo e aparentemente o terceiro, que foi desse
último que eu acabei de mencionar, das 16 vítimas. Esses 2 últimos cartões pertenciam ao ministro da Saúde da época. Então diziam o nome do ministro da Saúde, Shigeru Matsui. E o Shigeru Matsui em si tinha um álibi. Ele não era esse ladrão, né? Ele tinha um emprego bom demais pra simplesmente sair por aí roubando dinheiro de banco. Quase dinheiro nenhum, a não ser que ele literalmente só quisesse matar aquelas pessoas. Mas ele também era um rosto muito conhecido, então não fazia muito sentido ser ele. Mas acontece que dar o cartãozinho do ministro da Saúde para as pessoas quando você está tentando convencê-las de que você trabalha para a saúde pública funcionou muito bem, deu muito certo. Bom, olha só então, é agora que a coisa vai ficar... Shigeru Matsui. Ele sabia para quem ele tinha dado o seu cartão de visitas. Como? Eu não sei. Eu também não sei como ele conseguiu, mas ele simplesmente anotava todas as pessoas para quem ele dava o seu cartãozinho de visitas. Então, todos os nomes de todo mundo que já recebeu um cartão de visitas dele foi dado à polícia. Todos esses nomes foram dados à polícia. E após procurar os suspeitos, baseando-se apenas em quem tinha esse cartão de visitas, e se a pessoa vivia ali na área onde o roubo tinha acontecido, e se a pessoa passava por aquela área, e se a pessoa tinha o cartão de visitas. Foi assim que a polícia começou a marcar os seus suspeitos. Se o possível suspeito tivesse esse cartão ainda em mãos, ele não era mais considerado suspeito, porque ele não tinha dado seu cartão para as vítimas, né? Foi assim que eles chegaram no Sadamichi Hirasawa. Quando questionado pela polícia, o Sadamichi disse que ele não tinha o seu cartão do ministro da Saúde, porque alguém tinha roubado a carteira dele, e era dentro da carteira que ele deixava seus cartõezinhos de visita. Outro motivo que a polícia teve para suspeitar dele era que ele tinha a mesma quantia de dinheiro que foi roubada do banco, 160 mil ienes, na casa dele. Agora, ele não disse que roubou o banco, ele disse que não foi ele, ali naquele momento. Mas ele também não quis dizer de onde veio esse dinheiro, porque a principal teoria era de que ele ganhou aquele dinheiro pintando pornografia. Ok? Pornografia no Japão é uma coisa muito complicada, na época ainda mais do que hoje. Pra nós pode parecer que é uma coisa muito liberada lá, mas não. Na verdade, pornografia é uma coisa ilegal no Japão. Assim, tem várias brechas na lei, é claro, principalmente agora com a internet, mas é considerado contra a lei, pornografia. É mesmo desenhada. Acredita-se que ele ganhou dinheiro desenhando pornografia, mas ele não podia admitir isso pra ninguém, porque ele não podia se incriminar e muito menos incriminar a pessoa que encomendou a pornografia. Então, como era legal, ele simplesmente nunca admitiu que foi isso, mas muita gente acredita que pode ter sido essa façanha que ele fez, por isso ele tinha todo esse dinheiro. Bom, 2 sobreviventes do assalto do banco, né, do assassinato, reconheceram o Sadamichi e disseram que ele era, sim, o homem que os atacou, o homem que deu o remédio pra eles, o veneno pra eles. Aí o Sadamichi foi pressionado pela polícia, ele foi torturado pela polícia e ele admitiu ter participado de alguns roubos de banco no passado, mas que nunca matou ninguém. Aí, mais uma vez, no dia 21 de agosto de 1948, ele foi preso de verdade. Dessa vez ele foi pra uma prisão mesmo e ele foi torturado exaustivamente, de verdade. E aí ele confessou o assassinato das pessoas no Teiko Ginko. E depois ele retirou essa confissão. Logo depois que eles deixaram ele ir, ele retirou essa confissão, porque ele estava sendo torturado na hora, ele só queria que as pessoas parassem de torturar ele, né? Olha só que interessante, tortura. Mesmo assim, foi considerado uma confissão concreta e ele foi a julgamento. No seu julgamento, a defesa disse que a confissão dele não era confiável, não por ele estar sendo torturado, porque eles não podiam dizer que ele foi torturado. Eles disseram que era porque ele estava contaminado com raiva e não estava mentalmente são quando tudo aquilo aconteceu. 2 anos depois, ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão
perpétua. Ele pediu que o caso fosse revisado, porém, em 55, a sua sentença foi mantida, e isso aconteceu um total de 18 vezes. Ele tentou provar a sua inocência 18 vezes e não conseguiu. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, mas ele também foi sentenciado à morte. Porém, justamente pelas brechas nessa história, né, da grande possibilidade dele não ser o assassino, nenhum juiz deu a pena de morte pra ele. Tipo, a ideia era que ele pegasse prisão perpétua e em algum momento ele tivesse a pena de morte. Mas nenhum juiz permitiu isso. Porque eles não achavam que ele realmente fosse o culpado. A família do Sadamichi sofreu muito por causa disso. A esposa dele teve muitos problemas. Os filhos meio que se distanciaram ainda mais do pai. E muitas pessoas iam até a casa da família jogar pedras neles, acreditando que eles eram cúmplices do Sadamichi de alguma maneira, sabe? A filha mais velha uma vez disse que resolveu visitá-lo na prisão, mas foi tão assediada pelos repórteres, ela simplesmente não conseguiu entrar na prisão para ver o pai, e ela decidiu que nunca mais ia tentar, porque era gente em cima dela o tempo todo, e ela acha que é porque ela se parecia muito com ele, e tipo, dava pra ver que ela é filha dele, mas não sabemos. Vai ver, alguém chamou os repórteres porque ela ia até a prisão. Não sabemos. Muitas pessoas acreditam até hoje que o Sadamichi é inocente. Artistas e autores protestaram em sua defesa até o dia da sua morte. Nenhum juiz, como eu disse, assinou sua garantia de morte porque nenhum deles estava totalmente convencido de que ele era culpado. Então vamos aos fatores que contribuem para sua inocência. Primeiramente, houveram mais de 40 testemunhas dos roubos de banco que envolveram esse veneno. Apenas 2 pessoas que sobreviveram ao envenenamento reconheceram o Sadamichi como assassino. Outras testemunhas na rua não o reconheceram como o assassino. Em seus julgamentos foi mencionado também que o veneno usado era cianeto de potássio, que é bem fácil de ser encontrado. Porém, os sintomas apresentados pelas vítimas não condiziam com esse veneno. Vamos falar então sobre o cianureto. O cianureto, ele bloqueia a absorção de oxigênio do ser humano. O envenenamento se assemelha ao sufocamento ou à falta de ar. É simples assim. Tomou cianureto, não consegue respirar. É isso. Porém, os pacientes, as vítimas, né, desse assassinato, apresentaram sintomas neurológicos, convulsões, contração muscular involuntária, disfunções no fígado e também no cérebro. Esses sintomas batem com envenenamento por acetona cianidrina, e eu espero estar falando esse nome certo, porque eu li ele em inglês, e aí eu procurei no Google o nome em português. Então, se não for acetona cianidrina, é um nome bem parecido com isso. Bom, é um veneno de uso militar com um efeito lento e debilitante, dependendo da quantidade usada. Então, adultos saudáveis podem sim sobreviver a uma quantidade um pouco pesada do veneno se ela só for aplicada uma vez. Se a pessoa tomar durante muito tempo, a pessoa vai ficando muito doente, sabe? A saúde dela vai ficando muito mal, ela vai perdendo o movimento do corpo, assim como algumas funções cerebrais e do fígado, e aí ela morre. E se for tomado uma vez em quantidades muito altas, a pessoa meio que tem um surto do sistema neurológico, ela tem contrações musculares, o fígado pode, entrar em colapso, e aí ela morre na mesma hora, que foi o que aconteceu com a maioria dessas vítimas. Então, a principal teoria das pessoas que mencionaram isso, né, mencionaram os sintomas, é de que era a acetona cianidrina e que o Sadamichi não tinha como ter acesso a tal veneno. Esse veneno era só de uso militar. O que traz, então, a teoria de que o assassino poderia ser alguém militar, alguém do exército, alguém da polícia, e eles estavam protegendo essa pessoa ao tentar acusar
o Sadamichi. Bom, na prisão, numa cela solitária, Sadamichi permaneceu pintando e protestando pela sua liberdade. Ele tentava se lembrar dos rostos da sua família e desenhá-los, mas as obras em que ele tentava desenhar pessoas quase sempre ficavam inacabadas. Ele não lembrava muito bem dos rostos das pessoas. Quando completou 30 anos desde a sua prisão em 85, ele completou 30 anos desde que foi preso no ano de 85, e teoricamente, de acordo com a lei japonesa, ele deveria conseguir a liberdade. De acordo com a lei, após 30 anos de prisão, se a pena de morte não for executada e nem a garantia for assinada, ele pode ser liberado, ele deve ser considerado um homem livre, mas o pedido pela sua liberdade foi negado. Em 1987, a saúde do Sadamichi começou a deteriorar severamente. E em abril, houve uma petição de anistia para que ele fosse liberado e pudesse viver os seus últimos momentos de vida com a sua família, porque já estava bem óbvio assim, que ele não ia viver mais muito tempo. Ele tinha uma esposa, 5 filhos biológicos e um filho adotivo já na época, e todos esperavam vê-lo livre, eventualmente, mas isso não aconteceu. Infelizmente, o Sadamichi Hirasawa faleceu de pneumonia ainda na prisão no dia 10 de maio de 1987. Ele tinha 95 anos de idade. O filho adotivo dele, Takehiko Hirasawa, continuou tentando provar a inocência do pai. Como parte do seu protesto, ele fez várias exposições de pinturas do pai, assim como leilões para arrecadação de fundos. Após a morte da sua mãe, ele continuou morando sozinho na casa da família. E eu não encontrei nada sobre os outros filhos do Sadamichi, acho que justamente por toda a retaliação que aconteceu com eles logo no início, logo depois que o pai foi preso. Muitos deles resolveram se afastar e também não deram mais entrevistas desde aquela época, né? Todos já devem estar mais velhos também. No ano de 2013, a corte finalmente estava prestes a receber a petição pela revisão do caso do Sadamichi Hirasawa, mas, infelizmente, no final de setembro de 2013, Takehiko Hirasawa faleceu aos 54 anos de idade. Seu corpo foi encontrado só no dia 16 de outubro por amigos que ficaram preocupados porque ele não atendia o telefone e ele não apareceu mais em lugar nenhum. Ele faleceu em casa sozinho. Com a sua morte, a corte resolveu encerrar o caso do incidente de Teigin, que assim ficou conhecido o assassinato, e ele não pôde ser alterado. O Sadamichi Hirasawa continua como culpado desse caso até hoje. A não ser que outro membro da família tente comprovar a inocência do Sadamichi, ele ainda é o culpado. E é isso, pessoal. Um caso de muita injustiça, muito triste, pesado. Como sempre, muito obrigada por assistir. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Daniel Joaquim de Castro Pereira, por ser membro do meu canal. E se você que está assistindo gostaria de ser membro, clica ali no botãozinho. Você vai ter coisas incríveis te esperando do outro lado desse botão. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!